Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, ainda no capítulo Os Milagres do Evangelho, capítulo 15, nós vamos começar aqui com um parágrafo, um item que eu havia pulado, né, nos outros que eu fui fazendo, acabei pulando esse daqui. É um trecho bastante curtinho. O título do item é A Mulher Encurvada. Parágrafo 19. Jesus ensinava em uma sinagoga todos os dias de sábado. Um dia viu uma mulher possuída por um espírito, que a tornou doente já havia 18 anos. E ela era tão curvada que não podia de modo nenhum olhar para o alto. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse: Mulher, estais livres da vossa enfermidade. Ao mesmo tempo impôs-lhe as mãos, e logo ela se endireitou, e disso deu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava num dia de sábado, disse ao povo: Há 6 dias destinados ao trabalho, vinde todos esses dias para serem curados, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: Hipócrita, há algum de nós que não salta seu boi ou seu asno da manjedoura no dia de sábado e não o conduz a beber? Porque, pois, conviria livrar de seus laços em um dia de sábado esta filha de Abraão, que Satanás manteve assim ligada durante 18 anos. A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo estava arrebatado por vê-lo fazer tantas ações gloriosas. São Lucas. Parágrafo 20. Este fato que prova naquela época todas as enfermidades eram atribuídas ao demônio, e que se confundiam, como hoje, os possuídos com os enfermos. Mas em sentido inverso, quer dizer que hoje aqueles que não creem nos espíritos confundem as obsessões com as enfermidades patológicas. Então aqui tem uma coisa para a gente pensar direitinho, né? Ele acaba de falar que hoje, né, aqueles que não creem na existência dos espíritos, na ação dos espíritos, qualquer que seja a doença que apresente que uma pessoa apresente, eles vão rapidamente ligá-la, né, a uma patologia causada aí por algum trauma, alguma ingestão de alimento estragado, alguma coisa dessa natureza, né? Mas toda enfermidade tem uma invasão externa, uma invasão, né, no corpo. E essa invasão pode ser tanto física, quanto mental, quanto psíquica. Quando ela é psíquica, ela pode estar sendo invadida por uma entidade espiritual. Então existe a doença causada, né, que a gente vai falar assim, ela é uma doença de origem psicológica, cuja causa é um efeito de uma entidade desencarnada. Pode ser até uma pessoa encarnada, né? Pode ser uma maldade vindo de uma pessoa encarnada, mas que atinge o psique da pessoa. E o espírito também pode desencarnado. O que sobra depois que o espírito desencarnou? Sobra a mente, a consciência. E é essa que pode agir sobre a consciência daquele que está encarnado. Então existe essa possibilidade de influência. Bom, e como é que a gente se protege, né? Da mesma forma que se protege contra um vírus,
Da mesma forma que você se protege contra uma indigestão, simples, é só não comer porcaria, né? Assim como se protege o seu corpo de uma maneira geral, né, pela respiração e pela circulação, não fazendo uso de nenhuma droga, também a invasão por um espírito obsessor vai depender de você também não saber bloquear essa influência. E como é que você bloqueia essa influência? Com bons pensamentos, vibrações positivas, né, pensamentos com natureza espiritualizada. Né? O que quer dizer com isso? Pensamentos livres de inveja, livre de raiva, livre de ódio, livre de ciúme, livre de mágoa, né? Mágoas e tristezas que são tão mais fáceis das pessoas acabarem sendo vítimas por conta de que é um processo interno, né? Uma insatisfação, e aí a pessoa acaba adoecendo pela psique, e aí se torna vulnerável à ação de espíritos ruins. Então, é como diz, né? A obsessão é o mal do século, né? O mal do nosso século. Por quê? Porque as pessoas enfraquecem as suas mentes, sua psique, né? E enfraquecem por quê? Porque perdem bons hábitos, né? Não praticam bons hábitos de higienização mental. Né? Quantas pessoas fazem uma meditação? Quantas pessoas fazem uma reza real? Né? Quantas pessoas não passam o dia inteiro embebidas em vaidade, orgulho? Né? Então tudo isso é justamente a causa da invasão, da influência de espíritos ruins. Tá bom? Então agora a gente vai para o item numerosas curas de Jesus. Parágrafo 26. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as fraquezas e todas as enfermidades entre o povo. E tendo a sua reputação se difundido por toda a Síria, apresentavam-lhe também todos aqueles que estavam enfermos e diversamente afligidos por males e por dores, ou possuídos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão do povo o seguiu da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. São Mateus. Parágrafo 27. De todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são, sem contradita, as curas. Ele queria provar por aí que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era se fazer útil, e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes com coisas extraordinárias. Aliviando o sofrimento, ele prendia a si as pessoas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se não tivessem sido feridos, senão pelo espetáculo dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar ao povo que, se tivesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhes pediam os fariseus, a maioria não veria nele senão um feiticeiro ou um hábil escamoteador que os desocupados tivessem visto para se divertirem. Assim, quando João Batista envia a ele seus discípulos para lhe perguntar se ele era o Cristo, ele não disse, eu o sou, porque qualquer impostor poderia dizê-lo também. Não lhes falou nem de prodígios, nem de coisas maravilhosas, mas lhes respondeu simplesmente, e de dizer a João, os cegos veem, os enfermos são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Isso era dizer-lhes, reconhecei-me
pelas minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto, porque aí está o verdadeiro caráter da sua missão divina. 28. É também pelo bem que faz que o Espiritismo prova a missão providencial. Cura os males físicos, mas cura sobretudo as enfermidades morais. E aí estão os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são aqueles que foram feridos pela visão dos fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pela consolação. Aqueles que se livraram das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem se revelou nas aflições e que auriram a força na certeza do futuro que veio lhes trazer. No conhecimento do seu espiritual e de seu destino. Eis aqueles cuja fé é inabalável, porque sentem e compreendem. Aqueles que não veem no Espiritismo senão efeitos materiais não podem compreender a sua força moral. Também os incrédulos que não o conhecem senão pelos fenômenos dos quais não admitem a causa primeira, não veem nos espíritos senão escamoteadores e charlatães. Não será, pois, pelos prodígios que o Espiritismo triunfará sobre a incredulidade. É multiplicando os seus benefícios morais, porque seus incrédulos não admitem os prodígios. Eles conhecem, como todo mundo, os sofrimentos e as aflições, e ninguém recusa os alívios e as consolações. Então, muito bonito, né? Esse item aqui. Vamos fazer um comentário paralelo, né? Já que ele citou aqui o Espiritismo como um renascimento, né, do pensamento de Jesus. Hoje nós temos o Brasil aí como um país com o maior número de espíritas. Então não era a França? Não, não é a França, é o Brasil. E aqui no Brasil houve uma mistura, né, não só do espiritismo trazido da Europa, da França, com a religiosidade do católico e com a crença das religiões, né, africanas. Por quê? Ainda, claro, fundindo-se à cultura espiritualista do povo indígena. E é aí que o espiritismo realmente toma força. É aí que o espiritismo realmente é compreendido e sentido nas pessoas. Porque é uma fusão de pensamentos. Faltou aí também vir aí um pouco mais do pensamento asiático também, né, que seria muito interessante ter, né, de certa forma até que né, até que tem, porque nos centros espíritas tem muitas pessoas que são de famílias japoneses, por exemplo, né? Tem muitos, porque a crença na imortalidade da alma, né, é aquilo que dá força, né, que dá solidez aos trabalhos, aos pensamentos, às doutrinas espíritas. Né? Não só do espiritismo, mas de todas essas linhas que eu falei. Porque a crença na existência da alma, na vida eterna e, portanto, na reencarnação desses espíritos, é que faz com que tudo seja tão fácil de se entender, de se compreender, e no qual nós devemos nos dedicar. Né? Entender que para que nós estamos renascendo várias e várias vezes aqui? Para aprender novas culturas? Também. Mas também, muito mais do que isso, para evoluirmos. E a evolução nossa é a diluição do nosso ego, de maneiras que a única maneira eficiente de se livrar do ego é a prática da caridade com humildade. Né? Você tem que praticar a caridade, mas não com soberba. Você tem que ter a humildade e praticar a caridade, fazer o bem. Porque aí você garante que você está aprendendo.
Mas não que você faça a caridade por um interesse, né? Porque aí você não está saindo do seu ego. Mas quando você pratica caridade desimpedido da influência do ego, ou seja, com humildade. Então essa é o ensinamento que ele falou. Então aquele que reconhece esse tipo de tratamento, né, que ele pregava, que ele prestava à população, poderia entendê-lo perfeitamente como o Filho de Deus, né? Ou seja, aquele que veio para mostrar para o povo, olha, esse aqui é o caminho. Embora mesmo Jesus, né, como eu já disse noutra vez, ele teve de nascer em algum lugar. Tá, então ele nasceu entre os judeus. E, obviamente, ele acabou absorvendo muito da cultura dos judeus. Então, embora talvez não fosse exatamente o que ele queria dizer, ele sempre cita Abraão, cita Moisés, né? Cita personagens da história dos hebreus que, na verdade, não contribuíram diretamente para o trabalho dele. Pelo contrário, estava numa linha muito mais materialista do que a linha de Jesus. Mas ele citava, porque ele estava embebido naquela cultura. Ele tinha que se fazer reconhecido, tinha de se fazer entendido por aquele povo. Mas, né, quando ele dizia sempre fazer o bem, sempre praticar o bem, e aqui por isso que nós estamos aqui, ele não só mostrava a sua superioridade moral, como mostrava para o povo que era assim que tinha que fazer. Não basta ser superior, você tem que ser humilde e mostrar para todos como tem que ser feita, né? Como se deve se comportar. E aí, portanto, é isso que faz o mestre. Certo? Hoje, quem consegue fazer isso de maneira bastante semelhante é o Espiritismo. Porque, assim como os seguidores de Moisés são materialistas, os seguidores da igreja também o são. É através da humildade presente do pensamento, na doutrina espírita. Estou dizendo que todo espírita seja humilde. Estou dizendo que a doutrina prega a humildade e o espiritismo conduz essa bandeira. A Umbanda conduz essa bandeira. Então também posso falar com propriedade sobre a Umbanda. Ela também conduz essa bandeira. Mas todo umbandista é humilde? Não, claro que não. Então o que acontece? Enquanto o ego predomina no indivíduo, ele não consegue seguir seu caminho. O ego é o elemento a ser combatido. Bom, então essa aí foi a nossa leitura de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, achou que essa conversa estava meio desviada, deixa seu like também. Ajude-nos a levar esses assuntos para outras pessoas que podem gostar, que podem encontrar aqui uma informação, um alívio para alguma dor, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Assista os vídeos de outras playlists. Faça você mesmo a construção do seu saber. Tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria